Em 22 de junho de 1941, começou a invasão alemã na União Soviética, chamada de Operação Barbarossa. Mais de 3,5 milhões de soldados, entre alemães, italianos, romenos e de outras tropas do eixo, em um total de 148 divisões, lançaram um ataque ao longo de uma enorme frente de 2.800 quilômetros. Prontas para avançar território soviético adentro, 17 divisões Panzer, com 3.400 tanques, constituíam a vanguarda do ataque. Em pouco tempo e com 80% do exército alemão mobilizado para este ataque massivo, eles estariam na Ucrânia, prestes a formar o maior cerco militar da história. Junte-se a nós nesta jornada épica pela Segunda Guerra Mundial. Na Operação Barbarossa, além de milhões de homens, os alemães foram apoiados por 2.700 aeronaves da Luftwaffe, sendo a maior força de invasão já reunida na história. Tudo isto seria dividido em 3 grupos de exército, cada um com seu próprio conjunto de objetivos. O Grupo de Exércitos Norte pretendia marchar através dos estados bálticos da Letônia, Lituânia e Estônia para tomar Leningrado. O objetivo do Grupo de Exércitos Centro era tomar Minsk, Smolensk e, eventualmente, a própria Moscou. O Grupo de Exército Sul lançaria um ataque a Kiev e ao setor industrial do Donbás, na Ucrânia. Hitler planejava completar todos esses objetivos em cerca de 10 semanas. Os alemães tiveram um início promissor, com as divisões Panzer pressionando rapidamente em direção aos seus objetivos, enquanto as forças russas iam se desintegrando no caos, sem ordens claras de seus superiores. O Grupo de Exércitos Norte avançou sobre Leningrado com o Grupo Panzer IV liderando o caminho. As forças russas foram dispersas neste setor e os Panzers percorreram 804 quilômetros em 3 semanas, estando a apenas 96 quilômetros de seu objetivo em meados de julho. O Grupo de Exército Centro também avançou rapidamente e até dia 28 de junho, o Grupo Panzer II do general Heinz Guderian e o Grupo Panzer III do general Hermann Roth cercaram 3 exércitos russos nos bolsões de Bialystok-Minsk, capturando cerca de 320 mil homens. O Grupo de Exércitos Sul, sob o comando do marechal de campo Gerd von Rundstedt, tinha a maior parte do território para cobrir e seu ataque encontrou a mais feroz oposição soviética. Era lá que a maior parte dos blindados soviéticos estava estacionada. O Grupo Panzer I foi atrasado por ataques de flancos soviéticos enquanto se dirigia para Kiev, capital da Ucrânia, e fundamental para a bacia de Donetsk, rica em carvão. Os alemães cercaram 2 exércitos soviéticos em 8 de agosto, capturando 100 mil soldados no bolsão de Uman e alcançando o rio de Dnieper. O porto naval de Odessa, no Mar Negro, também foi sitiado. Tudo parecia estar indo bem para os alemães até esse ponto, com o único problema relevante sendo o tempo que a infantaria levou para alcançar os Panzers e limpar os bolsões da defesa russa. Apesar das enormes perdas, a resistência soviética estava se fortalecendo. Enquanto isso, a situação de abastecimento do Grupo de Exército Centro estava ficando grave. Adolf Hitler decidiu interromper o ataque a Moscou e reforçar os grupos de exércitos Norte e Sul. Os generais alemães foram contra as decisões do Führer alemão, pois acreditavam que Moscou precisava ser tomada primeiro. Hitler, por outro lado, tinha planos diferentes. Ele desejava privar os soviéticos de seus preciosos recursos e fábricas. O alto comando alemão protestou veementemente, já que os Panzers estavam a apenas 350 quilômetros de Moscou. Apesar disso, em 21 de agosto de 1941, Adolf Hitler emitiu uma ordem priorizando a captura da Crimeia e da bacia de Donetsk. O Grupo Panzer III de Roth foi enviado ao norte para apoiar o ataque a Leningrado, enquanto os tanques de Guderian foram enviados para ajudar o Grupo de Exércitos Sul na captura de Kiev. A cidade de Kiev enfrentou o cerco depois que as forças alemãs cruzaram o rio Dnieper em 22 de agosto.
Com os panzers do general Heinz Guderian do Grupo de Exércitos Centro avançando do Nordeste e o Grupo de Exércitos Sul do Marechal de Campo Gerd von Rundstedt movendo seus tanques através do rio Dnieper, as forças alemãs começaram a cercar a cidade. 3 semanas depois, várias forças alemãs se uniram. Elas foram enviadas para o sul para iniciar o cerco, unindo-se ao primeiro grupo Panzer do Grupo de Exército Sul. A frente sudoeste do Exército Vermelho tentou contra-atacar e romper o círculo, mas os alemães estavam posicionados em todos os lados. O comando da frente sudoeste solicitou permissão do Stavka, o alto comando soviético, para retirar as forças de Kiev, mas o chefe do Estado-Maior do Exército Vermelho só emitiria uma carta autorizando a retirada de Kiev em 17 de setembro, quando o cerco já estaria concluído. Os exércitos Panzer fizeram progressos rápidos. O primeiro grupo Panzer, que havia virado para o norte neste ponto, cruzou o rio Dnieper em 12 de setembro, continuando para o norte cortando a retaguarda da frente sudoeste. Lá, fez contato com o segundo grupo Panzer de Guderian, que marchava para o sul em Lochwitza, 190 quilômetros a leste de Kiev, em 16 de setembro. O general soviético Budyonny, no comando da frente sudoeste, começou a perceber que logo ficaria encurralado. A cidade foi cercada por 4 exércitos, mas muito antes disso, o chefe do Estado-Maior soviético, Georgy Zhukov, havia aconselhado as forças soviéticas a abandonarem a cidade para evitar o desastre. Joseph Stalin, por outro lado, rejeitou a ideia e demitiu-o de seu cargo. O marechal Budyonny, que apoiava Zhukov, também foi destituído do comando em 13 de setembro por ordem de Stalin e foi substituído por Semyon Timoshenko. Stalin, assim como Hitler, via a retirada como um sinal de covardia e de traição. Kiev, em particular, carregava grande significado simbólico para ele como a capital da Rússia na Idade Média e a maior cidade da Ucrânia. Com a recusa de Joseph Stalin para uma retirada, o destino dos exércitos soviéticos cercados foi selado. A infantaria do 17º e 6º Exército Alemão do Grupo de Exércitos Sul chegou logo depois, assim como o 2º Exército, que também foi emprestado pelo Grupo de Exércitos Centro, e marchou atrás dos tanques do general Heinz Guderian. Eles gradualmente começaram a fechar o bolsão, auxiliados pelos 2 exércitos Panzer. No entanto, os soviéticos cercados em Kiev não estavam dispostos a se render facilmente. Antes que o bolsão pudesse finalmente ser tomado, uma luta sangrenta na qual os soviéticos foram bombardeados por artilharia, tanques e aviões teve que ser travada. Kiev havia caído em 19 de setembro, mas a batalha do cerco não havia terminado. Em 26 de setembro, após 10 dias de intensos combates, o restante das tropas a leste de Kiev se renderam. Vários exércitos soviéticos, incluindo o 5º, 37º e 26º, bem como destacamentos independentes do 38º e 21º Exército, estavam aniquilados. Os alemães alegaram ter capturado 600 mil soldados do Exército Vermelho. Apenas um pequeno número de 15 mil conseguiu escapar do cerco. Enquanto a invasão alemã começou com quase 500 mil homens, os soviéticos começaram com mais de 700 mil. Os invasores perderam apenas 31.864 soldados durante o cerco. Após esta batalha, os recursos do Exército Vermelho foram esgotados, dificultando a recuperação. Mais de 400 tanques, 343 aviões e quase 30 mil canhões e morteiros foram destruídos. A Batalha de Kiev foi uma das maiores vitórias alemãs na guerra, pelo menos em termos de escala. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, não perdeu tempo em exaltá-la como uma vitória notável para as forças do eixo e uma validação para a mudança de estratégia de Hitler na frente oriental. No entanto, Adolf Hitler foi ajudado e encorajado pela teimosia de Stalin, cuja demissão de seus principais generais e insistência na defesa a todo custo contribuíram significativamente para a vitória da Alemanha. Após a captura de Kiev, as forças alemãs avançaram para Moscou, mas já era tarde demais. Imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, proeminentes comandantes alemães declararam que, se as operações em Kiev tivessem sido adiadas e a Operação Tufão tivesse começado em setembro e não em outubro, o exército alemão teria alcançado e ocupado Moscou antes da chegada do inverno.
Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História.